Tradutor Otaquinho revisar. Kizuki uma semana havia se passado desde a evolução de Souta para Rain de Goblin. Ele completou a missão sobrevivência da qual ele precisava sobreviver por 5 dias. Bem, se ele falhasse em completar a missão, significava que ele teria morrido. Ele já esperava concluir essa missão facilmente. Se ele estivesse no andar do meio, ele morreria sem nem mesmo matar um único monstro. Depois de se tornar um Goblin evoluído, ficou bem mais fácil para ele completar o resto das masmorras do andar superior. Ele passou uma semana inteira conquistando todas as 9 masmorras restantes de nível baixo. Embora desta vez seu nível tenha subido e suas estatísticas aumentadas, ele ainda não se atrevia a descer no andar do meio. Lá os monstros eram completamente diferentes dos monstros do andar superior. Uma pessoa só saberia o porquê deste lugar ser chamado de Santuário dos Mortos-Vivos se descesse lá. Ulis, Cavaleiro da Morte, Grande Gol, Tigre de Osso, etc. eram os monstros que podiam ser encontrados no andar do meio. Seus níveis eram bem mais altos do que os monstros do andar superior. Se ele não estivesse enganado, o nível mais alto dos monstros aqui era 19. E esse nível era médio no andar do meio. Se todos os mortos-vivos aqui saíssem do santuário, os mortos-vivos seriam capazes de destruir alguns países fracos na superfície. Ele se tornou o nível 16 depois de conquistar todo o andar superior do santuário dos mortos-vivos. Seu status tornou-se bastante agradável aos seus olhos, especialmente seu atributo de força. Seu atributo de força já passou dos 100 pontos. Ele agora podia literalmente abrir um buraco no ferro sem sofrer nenhum dano. Ele também coletou almas suficientes para usar o efeito do colhedor de alma. Ele usou 2 vezes e aumentou sua destreza e inteligência. Ele finalmente equilibrou sua agilidade e destreza. Isso o tornou ainda mais veloz. Ele usou as almas em sua inteligência porque conseguiu outro feitiço. Ele conseguiu 2 livros de feitiços das masmorras que invadiu. Ele aprendeu o disparo de gelo e a luz de cura usando 4 pontos de habilidade. Na verdade, ele encontrou 3 livros de habilidades, mas o outro também era a luz de cura. Infelizmente, a luz de cura não podia ser usada em si mesmo. No total, ele já aprendeu 3 feitiços. Ele só precisava aprender 2 feitiços e atingiria os requisitos para obter uma classe. Atualmente, Souta tomava banho de rio. Ele estava limpando as feridas em seu corpo que recebeu por invadir a masmorra do Orc. O poder dos orcs não era algo que ele pudesse levar levianamente. Ah, eu vou sair deste lugar amanhã. Ele murmurou com uma expressão satisfeita. Ele já tinha limpado todas as masmorras daqui, então é normal para ele sair. Seus atributos não eram suficientes para descer para o andar do meio, então ele teria que ter uma classe primeiro. Uma masmorra de nível médio abrigava 200 monstros de nível 20 mais. Ele teria uma chance se ele tivesse uma classe e alguma habilidade poderosa, mas infelizmente para ele, ele ainda não tem nenhuma classe, mesmo que já tenha o nível 16 e suas habilidades sejam apenas as básicas. É uma merda isso aqui! Ele disse enquanto olhava para o teto. Ele então se levantou e foi em direção à costa. Ele escolheu seus equipamentos e os usou. Ele pendurou a espada na cintura enquanto o cajado estava em suas costas. Vamos nos exercitar primeiro, disse Souta enquanto fazia alguns exercícios. Com base em sua experiência, ele sabia que treinar ou praticar poderia aumentar sua ex. Ele então praticou a esgrima para aumentar sua proficiência. Ele não apenas treinou habilidades com a espada, mas também treinou suas outras habilidades para aumentar a proficiência. O sistema não tinha uma função para ver a proficiência das habilidades. Foi o mesmo no jogo. Após o treinamento, ele assou um peixe e o comeu. Ele ficou feliz por ter aprendido o feitiço Bola de Fogo. Usando este feitiço, ele poderia criar uma fogueira para cozinhar sua refeição. Ele não queria comer carne crua. Tinha um gosto horrível. Ha ha ha! Tem um gosto ótimo. Ele disse enquanto mordia um pedaço de peixe assado. Não tinha nenhum tempero, mas para ele, era bom em comparação com a carne de Goblin e Kobold. NT, tá confirmado, o autor tem Alzheimer. Esta é a única vez que eu pude realmente relaxar meus músculos. Ele poderia relaxar,
pois sabia que não havia outro monstro aqui no andar superior, exceto ele mesmo. Ele não precisa se preocupar com o monstro atacando enquanto ele estava dormindo. Na última semana, ele estava tenso e não conseguia relaxar adequadamente. Ele estava sendo sério sobre se manter vivo. Se eu pudesse conseguir um pouco de álcool, seria perfeito. Pensar em álcool realmente me fez querer correr para a cidade. Depois de saborear sua refeição, Souta adormeceu. Ele poderia finalmente dormir confortavelmente. Vamos! Ele foi para o centro do nível superior. Foi no meio da floresta. Não havia mais árvores, pois foi substituído por uma enorme rocha plana. A superfície da rocha era lisa e continha um pouco de poder mágico. Ele deu a volta e encontrou as escadas que levavam ao topo. Ele caminhou até o topo e encontrou um enorme círculo mágico no chão. O círculo mágico foi esculpido na superfície de uma rocha. Era um feitiço de teletransporte de nível alto. Eu me pergunto o que essas pessoas farão quando souberem que cheguei do mundo real no... Souta sorriu enquanto estendia os pés e entrava no círculo mágico. Ele esperou um pouco, mas nada aconteceu. Por que não apareceu uma notificação perguntando se eu quero sair deste lugar? Souta murmurou com uma expressão perplexa. Ele pensou que funcionaria assim quando entrasse no círculo mágico. Bem, isso é apenas no jogo. O mundo real era completamente diferente da fantasia. Ele então esfregou o queixo, pensando no que deveria fazer. Ele ergueu a cabeça e olhou para o teto. Ele poderia estourar o teto se estivesse no nível 60 a mais, mas com seu nível, ele não podia fazer isso. Um avatar de nível 60 a mais podia destruir a massa da Terra. Uma ideia surgiu em sua mente. Ele lembrou que tem a habilidade de manipulação de mana. Ele se agachou e colocou a palma da mão na superfície da rocha. Ele fechou os olhos e sentiu a mana dentro da rocha. Ele controlou sua mana e a fluiu para o círculo mágico. Xiin! O círculo mágico emitiu uma luz fraca. Quanto mais mana ele derramava no círculo mágico, mais brilhante ele se tornava. Então, ele sentiu o chão tremer ligeiramente. Foi então que ele abriu os olhos e viu o círculo mágico brilhando em uma luz vermelha. Xiin! A luz ficou mais forte e o engoliu. Quando a luz desapareceu, ele também se foi. Souta abriu os olhos. Ele viu o círculo mágico abaixo. Estava brilhando com uma luz vermelha. Depois de alguns momentos, o círculo mágico voltou a ser um círculo mágico comum. Estava coberto de grama e terra, então ele não conseguia mais ver claramente o círculo mágico. Ele só podia ver um contorno áspero porque antes estava emitindo uma luz vermelha. Era o caminho secreto para descer no Santuário dos Mortos-Vivos. Naquela época um jogador acidentalmente descobriu. Mas agora não havia mais um jogador para descobrir o lugar. Ele se tornaria seu sítio em um futuro próximo. Ele se levantou e olhou ao seu redor. Este lugar estava cheio de cemitérios. Ele podia até ver alguns zumbis ao seu redor. Cemitério das Maldições, em... O lugar acima do Santuário dos Mortos-Vivos era chamado de Cemitério das Maldições. Era uma das zonas proibidas que estava cheia de mortos-vivos. Ele estava localizado perto da borda do continente de Giza. Já era dia agora, então os zumbis estavam bastante fracos. Um monstro poderoso acima do nível 50 só apareceria à meia-noite. Felizmente, já é de manhã. Souta disse ao virar a cabeça. Do outro lado deste lugar, ele viu o mar. Um enorme corpo de água, o Grande Mar do Leste. Lá estava outro grande continente, o continente de Deus. Os jogadores também o chamaram de continente terrestre. Eles o chamaram de continente terrestre por causa dos seres vivos lá. A mitologia da Terra estava vivendo lá. Mitologia nórdica, mitologia grega, deuses do Egito, shintoísmo japonês, mitologia chinesa, etc. Todos eles estavam no continente de Deus. Ele se lembrou da época que tinha se tornado um herói de Atenas. Ele se tornou parte do herói dela quando estava tentando capturar sua montaria. Mas o destino de Souta não estava lá. Demoraria muito para chegar lá sem qualquer preparação. Ele também não tem nenhum barco ou navio.
Então ele apenas iria para a cidade mais próxima para adquirir uma classe. Ele também estudaria a linguagem deste mundo. Eu me pergunto qual versão do jogo estou agora, Souta murmurou em voz baixa. Fim do volume 1 NT. Aqui finalizamos um grau volume da obra. Antes que alguém pergunte, tem mais 3 volumes e eu espero que eu possa completá-lo um dia. Bem, agora vamos para uma notícia ruim. Entraremos em um pequeno hiato. Não estou bem de saúde e preciso me cuidar. Me desejem sorte. Vai ser só alguns dias sem capítulos. E vamos com tudo em rumo de finalizar o segundo volume. Espero que o Kizuki não morra. NR. Muito obrigado a todos que vêm nos apoiando. De emoticon rindo. Mesmo para mim sendo uma época difícil esse fim de ano e o inglês do autor cada vez pior, eu e o Otaquinho estamos tentando, espero que conseguindo trazer um conteúdo de qualidade para vocês.